Olá! Hoje nós vamos começar uma sequência de vídeos sobre iter criminis, ou seja, sobre o caminho do crime. Qual é o sentido de discutir o caminho do crime? O sentido é entender, dentro de um plano de ação, dentro da execução de um delito, como cuidar da punibilidade. Ou seja, entender do desdobramento da ação de uma conduta humana o que e quanto nós puniremos. Então, a versão completa do crime, como vocês sabem, é o crime dito material. Vamos relembrar esse conceito. Crime material é aquele crime para cuja consumação, para cuja completude, o resultado tem que acontecer. O resultado é relevante, é central para a prática desse delito. Então, nos crimes materiais, nós conseguimos fazer o seguinte desdobramento no tempo. Cogitação, ou seja, ideia, planejamento mental. Atos preparatórios, então, buscar os meios necessários ou aprofundar os estudos para a execução de um plano criminoso. Execução, que se desdobra no tempo nos crimes materiais, na maioria das vezes, e a produção do resultado. Depois da produção do resultado, ainda podem acontecer crimes associados ao delito. Por exemplo, no crime de furto, é possível que depois o furtador venda a coisa furtada ou destrua a coisa furtada. Não é isso? Então veja que há ações que antecedem e que sucedem à prática delitiva. O estudo do iter criminis é entender as diferentes figuras nesse desdobramento temporal e como lidar penalmente com cada uma delas. A palavra-chave para nós começarmos a trabalhar aqui é a palavra execução. Em regra, tudo que antecede a execução e tudo que acontece depois do resultado não são puníveis. Mas, Davi, o que é a execução? Execução, isso é claro que existe sempre um debate doutrinário, mas nós vamos entender por execução aquela conduta, aquela tomada de posição, aquele agir que já expõe a perigo o bem jurídico protegido. Ou seja, quando a ação efetivamente expôs o bem jurídico a perigo, então nós já estamos falando em execução, correto? Então, o sujeito analisar a planta do banco, a troca de guardas, comprar o armamento, contratar lá o motorista, etc. São todos atos preparatórios. Quando é que o bem jurídico, o patrimônio, entra em perigo efetivamente? Quando, e por hipótese, o sujeito entra no banco e anuncia o roubo. Bom, aí começamos a execução do delito. Portanto, antes da execução, a cogitação nunca é punível e os atos preparatórios não são puníveis por si sós, exceto, evidentemente, quando esses atos preparatórios são eles mesmos delitivos. Ou seja, comprei uma arma ilícita, sem autorização, para realizar o roubo. Bom, a aquisição, o porte, o uso de arma não permitida é um crime autônomo e, naturalmente, ele será punido como crime, mas não como ato preparatório do roubo. Assim, como já tinha adiantado aqui, todos os atos que acontecem depois da execução não são puníveis, exceto quando o ato posterior lesiona um novo bem jurídico e, portanto, dá aso, dá corpo a um novo crime. É o caso clássico do delito de lavagem de dinheiro, em que o sujeito, por exemplo, comete ato de corrupção, ganha dinheiro com a corrupção, depois, com esse resultado delitivo, que até no caso da corrupção nem era fundamental para o tipo, porque a corrupção, na maioria dos núcleos, ela é formal, ele pega esse resultado delitivo, esse fruto do crime, e se vale de estratagemas, de interpostas pessoas, sucessão de transferências bancárias, mudança de jurisdições, etc., para esconder esse dinheiro. Então, neste caso, porque existe um novo bem jurídico afetado, que é a administração da justiça,
né, nós teremos um novo delito, que é o delito de lavagem, né? Então, a regra vale para os dois. Antes da execução ou depois da consumação, né, depois da produção do resultado, melhor dizendo, os fatos não são puníveis, salvo quando eles forem um novo delito. Um delito autônomo, mas não, portanto, como antefato ou pós-fato daquele crime. Vocês que estão acompanhando os vídeos e quiserem ficar sempre atualizados do que está acontecendo, eu convido vocês então a se inscreverem no nosso canal no YouTube para que possamos ter esse diálogo sempre próximo. Obrigado.